Aí. Mas é bem diferente, muito diferente. Mas se vocês precisarem de alguma informação, querer vir para cá, eu mando um e-mail com todas as Obrigada. informações. Bom, deixa eu começar aqui um pouquinho. Hoje a gente vai falar sobre... eu vou desculpar, mas faz 26 anos que eu estou aqui e eu não sei mais escrever em português, tá, gente? Então está tudo em inglês, mas eu falo em português. Tá ótimo, já ajuda muito. Então, a gente vai falar sobre a espondilite anquilosante, um nome horrível em português e em inglês, né? Ankylosing spondylitis, que é uma doença, na verdade, que afeta várias pessoas, né? Mas homem é sempre mais afetado por isso. Então, o que é essa espondilite anquilosante, né? Porque a gente tem muito paciente que vem 70 anos de idade com dor nas costas, porque o médico mandou, né? Mas não é. A espondilite anquilosante, na verdade, ela começa muito jovem, ela começa na faixa de 16 a 18 anos, a pessoa já começa a ter dor nas costas, né? E não é normal para uma pessoa jovem ter dor nas costas, isso não é uma coisa que acontece, né? Tanto é que os atletas, a gente só começa a sentir dor depois dos 30 anos, né? 30, 40 anos é quando a gente começa a sentir dor. Mas o que realmente está acontecendo é que está formando uma inflamação ao redor do disco, né? Então, você pode ver aqui que realmente começa mais na lombar, às vezes no pescoço. E essa inflamação aqui gera uma fusão da coluna vertebral, né? Então, os ligamentos que estão tanto aqui quanto aqui, eles se ossificam. Então, não tem movimento nenhum, eles perdem o movimento completo. Então, como você pode ver aqui, ó, deu uma fusão, né? Não tem mais, o disco é mínimo, o ligamento ossificou, então a coluna não mexe mais, né? E no final desse processo, se não for tratado, então a gente chama ela de coluna de bambu, não sei como eles chamam aí no Brasil, mas ele tem essa aparência, quando a gente olha no raio-x, de um bambu, né? Direitinho como se fosse um bambu. Então, ela causa essa inflamação nos tendões e ela forma mais ossos em cima do tendão e também afeta as juntas sacroiliacas. E tem essa back pain, que é essa dor nas costas crônicas, mas diferente da artrite reumatoide, que gosta das juntas pequenininhas, ela gosta das juntas maiores. Então, é o ombro e a cadeira, né? Tanto é que muitas pessoas que têm isso, que não foram tratadas, terminam tendo que fazer, como se chama o replacement aí, André? Eles trocam, né? Eles põem metal. A prótese. Prótese, sim. Aí eles têm que fazer a troca, eles têm que pôr a prótese, tanto no ombro quanto nas cadeiras, né? E essa é só umas doenças de uma grande categoria de diferentes doenças que inclui a artrite psoriática. Então, como eu falei, começa na adolescência, né? É mais comum em homem, e quanto mais demora realmente para ser diagnosticada, pior o prognóstico, né? Porque daí a fusão realmente não tem como voltar. Uma vez que esse processo de fusão está está agindo, não tem como voltar. Você consegue parar com a medicação, né? A adalimumab, Etanercept, o Remicade, então são as medicações que a gente usa, e o Simponi na infusão, são o Remicade e o Simponi, não sei como chama aí no Brasil. São os mesmos nomes. Mesmo nome. Eles Então, fazem no centro de infusão. Na isso. enfermaria, a gente não tem muito... Não, eles não têm tanta complicação. Mas no centro de infusão já peguei paciente com espondilite Sim. anquilosante e faz os mesmos medicamentos. Exatamente. Então, como você pode ver, isso aqui seria né, uma coluna dorsal que está normal, né? Então, ela tem essa mais ou menos uma curva. Aí,
quando progressa, e você, não sei se vocês já viram pacientes, mas você olha o paciente e você sabe o que ele tem, né? Principalmente se a doença já está há muito tempo, eu tenho vários pacientes assim, então o pescoço está sempre para baixo, eles não conseguem olhar para cima, eles não olham para o lado, e às vezes o que eles fazem, na verdade, eles vêm aqui e põem metal só para endireitar o pescoço. Então aí a pessoa não olha nem para um lado nem para o outro, né? Então ela está sempre olhando para frente. Então, normalmente, essas pessoas acabam tendo muita cirurgia na coluna para endireitar, porque senão elas ficam indo para frente, para frente, para frente, e elas não conseguem ter movimento ou uma vida normal. Então, eles põem metal na coluna inteira. Tem um paciente que ele tem metal desde a C2 até a L1. Ele é inteirinho metal e ele não move. Isso é só para realmente endireitar, para parar esse processo em que a coluna cervical vai para frente. Tem muito paciente aí? Aqui tem, porque o que eles falam na pesquisa é que é paciente de origem europeia que tem mais essa doença, né? Tem o gene, que é o HLA-B27, né? Que é muito relacionado aos Caucasian, o pessoal branco. Então, eles têm bastante. Apesar que eu tenho paciente da Índia, eu tenho paciente do Vietnã que também tem. É raro, mas eu vejo pacientes de outras raças e outras etnicidades que têm esse problema. Aqui, ó, é um típico bambu spine que a gente chama, né? Então, você pode ver aqui, ó, você tá vendo aqui, o osso tá crescendo de cima para baixo e tá fazendo uma fusão normal, né, natural da coluna. Então, aquela coluna não pode mais mexer. Então, você vê aqui o processo de fusão, não sei se está muito claro aqui, mas você vê ossos aqui saindo de cada vértebra e indo, crescendo, e eles fazem uma fusão. Quando esse processo já começou e não é só inflamação, você não para mais, não volta mais. Esse osso aí, ele fica aí para sempre, né? E isso aqui, ó, é o que acontece. A coluna vertebral, ela fica inteirinha, assim, reta. Isso eles chamam de bambu, né? Coluna de bambu, parece um bambu. Então, ele fica assim, tô inteirinho, sem nada. Você não vê mais disco, você não vê mais espaço, não tem mais movimento naquela coluna. A progressão, né? Tipo assim, isso aqui, ó, você pode ver, ele é um homem jovem, provavelmente na faixa de 20 anos, e em menos de 30 anos ele parece um velhinho de sei lá, 102 anos, né? Então, realmente, você vê que ele perde o movimento da coluna, ele vem para frente, aqui você começa a ver que já começa a afetar a cadeira, né? Então você começa a ver essa flexão do joelho, porque não tem muito movimento na cadeira. E o final, se realmente não haver medicação, é isso aqui, né? Se não tiver que fazer a cirurgia e pôr metal para pôr ele de pé de novo, né? Isso aqui é o fim, realmente. E se ele tivesse 20 anos aqui, ele tem menos de 50 aqui, mas você pode ver, ele parece que ele tem mais de 80, né? Então, é uma doença extremamente que causa muita desabilidade, que causa muita dor, né? E uma pessoa jovem pode completamente perder qualidade de vida aos 40, 50 anos, né? Como eu falei, tem uma base genética e normalmente é familiar. Então, quando a gente vê, às vezes, o pai, o filho tem, ou o pai e o neto tem, então tem uma base genética muito grande, né? Mas esse HLA-B27, que na verdade o HLA-B27, ele é ele fica na célula, na parede celular, ele é um marker. Ele fica lá só dando, tipo assim, eu tô aqui, ó, eu sou parte do seu gene, né? Mas ele, a gente chama aqui de genetic marker, não sei como
traduzir isso para vocês, mas ele não é um gene per se, mas ele fala que tem um gene que está dentro do seu DNA que pode causar isso. Então, quando as pessoas vêm e começam a reclamar, estou com dor nas costas, particularmente pacientes jovens, a gente faz esse exame de sangue e eles conseguem ver esse marker no sangue, e aí fala assim, eu acho que você vai desenvolver essa doença, né? E eles geram, essa proteína gera uma resposta inflamatória que ativa o sistema imunológico e que causa a doença, né? Então, esse gene, essa proteína, ele, por si, não faz nada, mas ele fala para o seu sistema imunológico ir lá e fazer a bagunça que eles causaram na coluna da pessoa, né? Mas tem muitas variantes, né? Como eu falei, mas é mais visto em pessoas de raça branca. Como que é diagnosticada, né? A gente chama aqui de dor nas costas inflamatória. Ela é diferente de quem dor nas costas. Por exemplo, eu tenho dor nas costas, né? Então, se eu me mover de um lado, puxar, sei lá, o sofá, eu vou ter dor nas costas. Com esse pessoal que tem a dor nas costas inflamatórias, é diferente. Enquanto eles estão se movendo, eles não têm dor. A hora que eles param, eles congelam, eles não conseguem mais se mover, né? Eles têm dificuldade para levantar. Se eles estão deitados à noite, eles têm que levantar no meio da noite para começar a se mover, porque senão eles têm muita dor. Então, a dor deles é o oposto de quem tem a dor mecânica. Eles têm dor quando eles não estão se movendo. Desde que eles continuam se movendo, eles estão bem. No minuto que ele para, que ele senta, que ele deita, a dor vem. Sempre começa antes da idade de 45 anos, né? É uma dor constante. Então, o pessoal fala, eu estava no high school, né, que é o colegial, eu já tinha dor nas costas, o que não é normal, né? Uma pessoa jovem, como eu falei, não tem dor nas costas. E ela começa aos pouquinhos, elas não vêm assim, se acordou de manhã, que nem artrite reumatoide, se acordou, suas articulações estão inchadas. Não é assim. E tem um prolongamento muito grande desse que a gente chama de stiffness, né? O pessoal não consegue realmente se mover, né? Melhor com exercício, pior com descansar. Eles levantam, eles estão com dor, e às vezes eles têm esse tipo, uma dor ciática, que a gente chama aqui. Dor, como fala? O ciático que dói uma vez de um lado, outra vez do outro. Não tem uma regra para eles, né? Existem vários outros diagnósticos que a gente usa aqui nos Estados Unidos, né? Eles usam esse New York Criteria. Mas, na verdade, a gente usa isso, na verdade, todas essas critérios que a gente usa, tanto aí na reumatologia, é mais para pesquisa. É mais para pôr o pessoal em estudo de pesquisa, né? Porque daí você realmente tem que falar, ele tem isso, então tá. Ele tem isso. Na clínica, na prática, a gente usa isso como um guia, mas a gente não tem que realmente fazer não é que tem que ter todos esses diagnósticos para realmente ter a espondilite anquilosante, né? Mas algumas características são bem marcantes, né? E a gente tem que realmente examinar bem o paciente, porque a coluna vertebral, ela tá fixa, então afeta a expansão dos pulmões, né? Então, o pessoal, você pede para eles tirarem, tipo assim, respira fundo, eles não conseguem, entendeu? Porque como a coluna tá, como se fala? A costela, ela fica fixa, ela não expande, né? Então, a gente sempre que examina o paciente, a gente faz a medida da expansão do peito para ver se a doença está progredindo, né? Então, por isso que eles falam aqui, decrease chest expansion. Eles não conseguem expandir. Eles não conseguem. E, às vezes, um dos grandes problemas que acontece com esse pessoal é porque a cavidade do peito fica fixa, né? Então, dá problema de pulmão e de coração, tá? Então, eles têm essa dor inflamatória, né? Que eles não podem parar, que eles sentem dor. E também, quando a gente faz o raio-x,
principalmente da sacroiliaca, você vê inflamação, você vê sacroiliitis, né? Sacroiliite no raio-x. Então, isso são algumas características que a gente vê quando a gente está fazendo o diagnóstico, quando a gente está examinando o paciente. A sacroiliaca, né? Então, é o que acontece aqui, ó. Isso aqui é a sacroiliaca, né? Então, normalmente ela é aberta, né? Ela tem um pouquinho de jogo, ela tem um pouquinho de movimento lá, porque ela articula com a cadeira. Então, isso aqui tá mais ou menos ok. Você tem alguns sinais aqui, não sei se você vê aqui, que tem uma erosão. Aí, quando você vai fazer a ressonância mesmo, é quando você vê clinicamente e bem claramente a inflamação. Então, aqui você está vendo, ó, sinais de inflamação, aqui também. Aqui, ó, você já começa a ver, não sei se está vendo muito claramente, mas você vê 3 buraquinhos aqui, ó. Aqui já é erosão, né? Aí o sistema imunológico já está lá, causando inflamação e ativa o osteoclasto, e o osteoclasto começa a comer o osso e forma a erosão, tá? Então, é um processo interessante na área quando você vai falar sobre imunologia, né? É todo o sistema inflamatório, como ele conecta com o osteoclasto, principalmente nas doenças reumatológicas. Ele vai ativar o osteoclasto, ele vai causar erosão, tá? Então, realmente, a ressonância é mais fácil para ver do que num raio-x. Tem diferentes classificações, né? Não é só espondilite anquilosante, eles podem ter o que eles chamam de espondiloartrite axial, eles podem ter artrite psoriática, então tem várias classificações, né? É importante isso mais para, como eu falo, para quando você está fazendo pesquisa, e para a gente é importante para o seguro de saúde, porque se você não faz essa classificação corretamente, eles não pagam a medicação. Eu imagino que aí talvez seja a mesma coisa, né? Então, quando a gente fala que tem sacroiliite, a gente chama de espondilite axial. Quando não tem o sacroilíaco, a gente fala sem evidência radiográfica. Então, está no ponto muito, como se fala, early stages, está no começo, ainda não começou a fazer inflamação, né? E às vezes até é difícil para o paciente aceitar o diagnóstico, porque ele fala, mas está tudo bem, por que eu tenho essa dor? Né? É difícil às vezes comunicar. Eu tenho uma paciente que tem esse que está sem evidência radiográfica e ela simplesmente não começa a medicação, né? Então ela vive com dor, mas eu falo, você não aceita o diagnóstico, não há muita coisa que eu posso fazer. E aí, há casos que a gente chama de espondiloartrite periferal, em que, em vez de afetar a coluna, você pode ter esse HLA-B27 positivo, e ela vai ter artrite na mão ou no pé, sabe? É diferente. Então, tem essa classificação, mas a gente realmente usa isso mais para o seguro. Mas Mônica, Oi. o tratamento, eles conseguem liberar a medicação mesmo sem ter essa complicação, tanto na fase inicial? Sim, tanto é que aqui criaram exatamente essa classificação sem evidência radiográfica, né? Foi uma luta muito grande, porque a pessoa tem a dor nas costas inflamatórias, né? Ela vem para você, eu falei, eu posso jogar voleibol sem problema. Aí eu paro de jogar voleibol, a dor vem, né? Então eu acordo de noite, então ela tem todos os sintomas, mas quando você faz o raio-x ou a ressonância, nada aparece. Então, eles criaram esse diagnóstico especificamente para pessoas que ainda não têm essa... E principalmente interessante, e mulher, as mulheres tendem a ser mais sem a evidência radiográfica. O homem, ele desenvolve a evidência radiográfica muito rápido. A mulher não, demora anos. E ela fica com essa dor, como eu tenho essa paciente que até hoje ela se recusa a tomar medicação, que ela tem dor, ela fala para mim, eu faço jogo voleibol 3 vezes por semana, não tenho dor nenhuma. A hora que ela para, a hora que ela senta, a hora que ela está trabalhando, é quando ela tem a dor.
entendeu? Porque a pessoa acha que se eu estou fazendo atividade física, estou sem dor, tá vendo? Eu consigo fazer isso. Então ela já viu, ela vê, acho que uns 5, 6 reumatologistas já, todo mundo fala a mesma coisa para ela. Eu já falei, ela volta a cada 3 anos. E aí, já mudou o diagnóstico? Eu falei, não mudou, mas você tem que começar a medicação, né? E as medicações é realmente o biológico, não tem outra medicação, né? Eles tomam anti-inflamatórios, você pode tomar 30 anti-inflamatórios por dia. Não muda porque a dor não é mecânica, ela é inflamatória, né? É uma dor que é o sistema imunológico causando essa inflamação. Então, a mulher, pelas pesquisas que a gente faz aqui, ela tende a ser sem evidência radiográfica e o homem sempre com evidência radiográfica. Agora, a dor, o tratamento tem os biológicos, mas tem algum tratamento não farmacológico? Sim, a gente vai falar sobre isso. Então, o tratamento farmacológico é terapia física, né? Quanto mais ele se mexe, melhor, né? E eu tenho um paciente, ele é homem, ele tem sacroiliite no raio-x, ele tem mudanças na coluna, né? Que você começa a ver. Também se recusa a tomar medicação, mas ele faz yoga e até hoje ele consegue se mover, né? Então, você vê que realmente o exercício, se mantendo sempre flexível, ajuda. Ele tem dor, ele fala, não, eu tenho dor, não vou mentir para você, eu tenho dor. Mas eu peço para ele, porque para você diagnosticar, você tem que fazer vários exercícios com o paciente, né? Você tem que pedir para eles tocarem o pé com a mão, virar o pescoço para um lado, a gente pede para eles tocarem você põe o ombro contra a parede, né? E aí a gente eles têm que pôr a cabeça contra a parede. E você vai ver, fica um tremendo espaço, eles não conseguem voltar com o pescoço, né? Então eles perdem muita mobilidade, eles não conseguem fazer a rotação da coluna torácica, eles perdem muito movimento. Então, isso são algumas coisas que a gente usa no diagnóstico, quando a gente está examinando, e se a gente começa a medicação, para ver se a medicação realmente está... Eu vou até te mandar o vídeo, porque o vídeo fica muito longo, e aí não deu, mas eu tenho o vídeo separado, eu mando para você, tá? Então, aí você tem que medir. Eu tenho um paciente que ele é do Vietnã, então ele não consegue tocar o pé, né? Ele faz a flexão lombar e ele para num certo momento, então você mede, né? A expansão dele é super limitada, né? Então, a gente tem que fazer todos esses exames. Mas, quanto mais, e acho que fala aqui sobre isso, fisioterapia, yoga, coisas que mantêm a flexibilidade da coluna vertebral são, assim, mandatória para esses pacientes, com certeza. Não, pensando que todas as nossas doenças sempre têm mais complicações do que a gente imagina, né? Então, não é exceção. A espondilite anquilosante também causa muito problema. Então, uveíte, né? Inflamação da úvea no olho. E, às vezes, esse é o primeiro sintoma que o paciente tem. Eles não têm nem dor nas costas, ele tem uveíte. Aí você faz o exame e o HLA-B27 está positivo, né? Então, esse aqui, anterior uveitis, né? É clássico. Ele vai no oculista, o oculista fala, vai ver o reumatologista lá, que você tem alguma doença. Ele já sabe, né? Então, ele realmente manda para a gente. Psoriase, também é muito comum, mais de 10% desse pessoal, às vezes, tem psoriase, eles nem sabem, às vezes está aqui no umbigo, uma parte assim, eu tenho um negocinho de pele seca aqui, não me incomoda. Mas eles têm. Crohn's... Mas eu fiquei na dúvida, a uveíte por quê? Então, ela só é uma manifestação extra-articular, né? Esse HLA-B27, tanto é que o pessoal com artrite psoriática, eles também têm uveíte, é muito comum neles. 30% a 40% não só do pessoal que tem o espondilite anquilosante, mas a artrite psoriática tem uveíte. É parte de como o sistema imunológico. Porque se você compara ela à artrite reumatoide, a artrite reumatoide causa esclerite. Então, o olho é sempre parte das artrites inflamatórias. Mas diferentes partes do olho são afetadas dependendo da doença.
Então, a uveíte é parte da artrite psoriática, ela é parte da espondilite anquilosante, e a esclerite é parte da artrite reumatoide. Entendeu? Mas o olho, o único que não afeta o olho, quer dizer, não é verdade, raramente afeta o olho é lúpus. E é muito específico, é raro, mas eu já vi alguns casos. Muito raro, e não é nem uveíte nem esclerite, é bem diferente, vai lá realmente na retina. Pessoal que tem a colite ulcerativa e Crohn's, muito comum ter a espondilite anquilosante e a artrite psoriática. Eles são, assim, super conectados. É tudo parte dessa genética do HLA-B27, tá? É tudo parte dessa genética. Então, às vezes, uma vem antes da outra. Então, às vezes, você tem um paciente que tem a ES por muitos anos, e aí, de repente, ele começa, tô tomando tanta diarreia, não sei o que está acontecendo. Você manda e ele está com a colite ulcerativa. Então, não vem tudo junto, né? Cada hora é uma coisa que aparece, né? A gente precisa tomar muito cuidado com esses pacientes, porque, por causa do quê? O osteoclasto está ativado. Então, para eles fraturarem a coluna vertebral é muito fácil, né? Não tem movimento. Eles tentam pegar alguma coisa do chão e forçar, eles vão quebrar alguma coisa, né? Então, a gente trabalha muito, muito, muito com essa pessoal de educação do paciente, cuidados do que eles podem e o que eles não podem fazer, e fisioterapia. Fisioterapia. Sempre mando meus pacientes para fisioterapia, tá? Por isso que a Júlia está aqui, tá vendo? Então. Beleza. Então, a gente tem que reduzir os sintomas, né? Manter a flexibilidade, a postura, como você viu, a postura fica assim, uma coisa assim horrível, né? Diminuir as limitações funcionais, manter, né, essa pessoa que é jovem, né, funcional, né? Não tem necessidade dela perder ou ser desabilitada muito, né? Manter a habilidade dela de trabalhar e diminuir as complicações que vêm, né? Que são muitas, né? A gente pensa que é só a fusão da coluna, mas não é. A gente precisa da nossa coluna para tudo, né? E a Júlia está aí, ela pode falar. Tudo que a gente faz no dia, sentar, levantar, tudo é parte, a gente nem se toca, é parte da nossa coluna, né? A função do pescoço, esse pessoal às vezes não consegue mais dirigir, porque eles não conseguem olhar para o lado, não pode mais dirigir, né? Eu tenho um paciente que é a mulher dele que traz ele para fazer o tratamento, porque ele não tem nenhum movimento no pescoço. Então, tem várias coisas do dia a dia que a gente nem nota, que esses pacientes vão perdendo. Então, por isso que eu falo, tem que começar tratamento cedo, e fisioterapia para a vida, né? Não é uma coisa que você faz fisioterapia 2 semanas do ano, não. Isso é uma coisa constante. E a gente tem que brigar muito aqui com as companhias de seguro, porque eles só pagam 20 visitas por ano de fisioterapia, né? E com esse pessoal, você não pode fazer só 20 visitas por ano, né? É uma coisa constante, é uma coisa que tem que continuar sempre, né? Então, terapia física, atividade física. Outra coisa que acontece muito com esse pessoal, porque é restrita a expansão, e às vezes, mesmo pela genética do HLA-B27, afeta o coração. Então, doença cardíaca é muito comum em pessoas jovens. Então, eles vão ter a idade de 40, 30 anos, eles já têm doença cardíaca, né? E não é nem que é problema de colesterol, não. É parte da inflamação, que como afeta o olho, como afeta a pele, afeta o coração, né? O coração é um órgão, assim, que é afetado por todas as nossas doenças, desde lúpus até a espondilite anquilosante, afeta muito o coração. Então, esse pessoal tem que ver o cardiologista, e eles têm que ver o cardiologista bem cedo, né? Balanço é importante, porque você não tem movimento, balanço fica fora. E osteoporose, né? A osteoporose começa muito cedo nesse pessoal também. Então, a gente faz a densidade óssea com eles com 30 anos de idade. Então, tudo que a gente faz, que vai começar quando a pessoa é velhinha,
nesse pessoal, a gente começa muito cedo, né? A gente, né, parar de fumar é mandatório para todas as nossas doenças, porque realmente faz tudo pior. Tanto é na artrite reumática, lúpus e mesmo para a espondilite anquilosante. E também eles diminuem o efeito dos biológicos, né? A pessoa que fuma, o biológico não é tão eficaz como nas pessoas que não fumam. Então, a gente tem que mandar eles pararem de fumar. Porque eles têm guidelines aqui, né, para o tratamento. Então, eles realmente falam, começa com anti-inflamatório. Então, você põe o paciente no anti-inflamatório por 6 meses, aí você manda para fisioterapia, você faz tudo isso como first line, né? A primeira linha, mandatório por todos os seguros é fazer isso. Nos tempos muito antigos, não faziam mais, eles injetavam a sacroiliaca, eles punham esteroides diretamente na sacroiliaca para diminuir a inflamação. Mas a gente não faz mais isso, porque agora tem biológico, né? Em alguns países, você tem que começar com metotrexate, sulfasalazina, eu não sei aí no Brasil como é que é, mas na Europa, eles põem o paciente no metotrexate e na sulfasalazina por quase 2 anos antes de começar o biológico. Nos Estados Unidos, a gente já não tem mais essa, então a gente começa o biológico muito rápido para realmente evitar a progressão da doença. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que agora, não sei se você já falou, mas eu fiquei aqui na dúvida. Pode ter só o gene e não ter dor, nenhuma manifestação? Com certeza, com certeza. Pode. Eu vou só acompanhar na hora que tiver as dores que eu vou começar o tratamento. Exatamente. Tem várias pessoas que vêm porque o pai tem, então eles vêm testados, mas não existe a gente não tem nenhuma indicação que começando o tratamento você evita a doença. Então a gente não trata. E interessante é que aqui nos nativos americanos, né, nos índios americanos, é muito comum ter o HLA-B27, mas eles não têm nenhuma espondilite anquilosante. Então, é bem uma parte genética que a gente não entende muito, mas existem muitas pessoas ainda que têm esse gene, mas não têm sintoma. Isso aqui é mais ou menos o que a gente faz aqui, primeira linha, segunda linha, terceira linha, né? E aí a gente muda, tipo assim, a primeira linha, a segunda linha é sempre o TNF, né? Que é o Remicade, a Humira, o Enbrel. Então, essas são sempre as primeiras medicações, o Symphony. O Symphony trabalha muito bem para espondilite anquilosante, tanto quanto o Remicade. E aí a gente muda, por exemplo, parar de trabalhar, né? Porque o Humira, principalmente o adalimumab, a pessoa tem a desenvolver como se fala? Uma reação à medicação. E o seu sistema imunológico sabe como eliminar a medicação. Então, a Humira não trabalha por muito tempo. 3, 4 anos, ela às vezes para de trabalhar. Então, aí você tem que mudar, tá? Então, aí, tanto é que eles falam em outros agentes, que é o Cosentyx, que eu nem sei se tem aí, o Tofa, que é o Gelzens, que é a pílula. Então, tem outros biológicos aqui, mas eu não sei qual que é a disponibilidade deles no Brasil. Mas a primeira linha é sempre fisioterapia, que é para a vida, anti-inflamatório, e aí os TNFs, sempre os TNFs. E eu acho que por isso acabou, meio que acabou. A gente já discutiu mais tudo. Mas ótimo, bem interessante, muito bom, muito esclarecedor. Né? Para a gente que não trabalha com paciente de reumatologia, poder entender, porque às vezes a gente está fazendo medicamento nesse paciente, né? Mas não está entendendo todo o processo. Sim. Não é, como eu falei, não é só a coluna, a gente tem que se preocupar
com tudo nesse paciente, né? Principalmente as fraturas, a mobilidade, o olho, a vista. Às vezes o paciente uveíte, se não é muito forte, o paciente nem sabe, então sempre manda ver o oftalmologista, o cardiologista. Isso é muito importante para esses pacientes. E também deve ter muito subdiagnóstico por desconhecimento, né? Por isso que é Com importante falar, certeza. né? Porque aí você amanhã está atendendo um paciente que tem uma clínica semelhante, aí você consegue investigar essa doença. Mas se não sabe, aí acha que é normal, vai levando. Você está com dor nas costas, entendeu? E até você ver realmente todas as mudanças que acontecem, daí já está bem tarde, né? Eu sempre lembro de um paciente que eu vi e ele tinha 31 anos, ele era super jovem, né? E ele veio já com esse diagnóstico, ele contou que ele começou a ter dor nas costas com 16, 17 anos, ele tinha uma dor nas costas severa aos 23. E aí ele falou, eu roubei um carro e fui parar na cadeia. Ele já tinha ido 1 milhão de médicos. E foi o médico da cadeia que falou, não, você tem espondilite anquilosante, entendeu? Mas aí ele já, nossa, a época que ele chegou para a gente, ele não conseguia mexer o ombro mais. Ele tinha não movimento nenhum do ombro, né? E para ele deitar, a esposa dele tinha que deitar ele e levantar ele da cama. Ele não tinha nenhum movimento da coluna vertebral. E ele andava realmente como um velhinho de 80 anos, né? Aí ele teve que fazer a prótese dos 2 ombros, as próteses das 2 cadeiras, né? Isso com 31 anos. Então, é uma doença que progressa muito rápido, né? Particularmente no pessoal homem e jovem. Então, a gente começa tratamento muito rápido exatamente para evitar esse tipo de desabilidade. Muito bom, excelente. Muito obrigada. Não sei se alguém tem dúvida, colocar alguma coisa. Foi ótimo, Mônica. Muito bom. Que bom, que bom. Assim, adorou. Fica aqui sempre se deliciando com as suas aulas. Deixa eu te falar, semana que vem... Carnaval. É carnaval, isso que eu falo. Cabelo de cinza, a gente vai dar fora. E aí eu queria ver com você, porque na outra semana, primeira semana de março, aí quarta-feira, nós estamos com uma atividade com os residentes, então é o dia inteiro. Eu e o Rafael vamos estar na atividade, não tem como ter a aula. Problema. Aí pode ser na outra, gente? Claro, com certeza. E aí, tá se bom? você quiser, para o próximo, a gente já pode começar, porque acho que a gente já cobriu quase todas, tipo assim, a artrite reumatoide, a artrite psoriática, né? Sim. Sabe que eu ia te pedir uma coisa? Eu não sei se você colocou aí de SAF. Você quer falar de SAF? Tudo bem, vamos fazer SAF. Porque a gente tem muito SAF aqui. Tranquilo, vamos tem fazer o SAF. SAF. Então. E aí eu vou te dar outra dica, eu ia falar, ainda falta escleroderma, miosite, as vasculites. Isso interna muito para a gente, né? Essas são as que internam mais, com certeza. Então, a gente faz o SAF da próxima vez, daí eu começo as miosites, que tem 1 milhão delas. As vasculites. Isso também tem outro 1 milhão delas. E aí o escleroderma também. Ótimo. Muito obrigada. Um bom carnaval. Vocês aí vão ter carnaval? Não, é só coisa aqui do Brasil. Aí é só no Brasil. É interessante que tem muito pessoal do Caribe aqui, e o carnaval deles é numa data completamente diferente. Ela é para abril. Eu não sei se é porque agora tá frio e ninguém quer sair na rua. Fevereiro, né? Tá -2 lá fora hoje. Então, a gente... Isso não é nada. 3 semanas atrás estava -10. Então aí fica feio. As meninas estão brincando aqui que aqui está muito frio na sala. Então que a gente está quase chegando aí. O frio daqui acorda. Então, não sei se mudaram, mas eles fazem o carnaval do pessoal do Caribe em abril. Então, não tem nada. Aqui a gente vai... depois de 2 anos de pandemia, que ano passado teve um carnaval fora de época, não sei se você acompanhou, muito reduzido. Esse ano aí, depois de 2 anos, aí 3, eu acho. Legal. Estamos começando, está todo mundo animado, né? Dá para descansar, mas
É verdade, então mais vale, sem problemas. Então, eu acho que vai ser lá para março 8, é isso? Na segunda semana de março, eu te mando uma mensagem, que aí a gente Tá bom. continua. Tá bom? Perfeito. Muito obrigada. Tá? Nada, gente. Tchau, Tchau, meninas. carnaval. Obrigada, Mônica. Tchau, tchau. Tchau.